Fala, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido FalaCast, o seu podcast cristão. É o primeiro episódio desse ano 2026. Estamos aqui para dar continuidade a este projeto e eu quero agradecer ao carinho de todos vocês que têm inscrito no canal, têm chegado até aqui. Muitas pessoas chegou diante do último vídeo, do último vídeo até esse vídeo, acho que tem quase um mês aí. E graças a Deus, são mais de 300 pessoas inscritas no canal do FalaCast. E antes de nós finalizarmos o ano, estava ali com 260, então são mais de 40 inscritos aqui. Número eu sempre falo é relativo. Tem gente que se inscreve no canal porque ele é grandioso por quantidade de seguidores, isso é bom. Mas imagina nós reunimos essas 300 pessoas dentro desse espaço que não caberia. E eu fico feliz por falar com cada um de vocês. Que o nosso Deus continue te abençoando, te inspirando através das conversas que nós temos trago aqui para edificar a sua vida. Esse podcast tem o desejo de trazer conversas inspiradoras sobre vocação, fé, vida e chamado. Então, nosso intuito é isso, todas as conversas aqui transmitir isso para você. É um excelente ano 2026 para vocês, tá bom? Vou tentar fazer da mais forma mais natural possível nesse ano aqui, inspirado no Espírito Santo, através do Espírito Santo, para ser um canal de bênção sobre a sua vida. Tem muita novidade chegando aí, temos um projeto lá para o FalaCast, especial Instagram. Então, já se inscreve não, siga a página lá no Instagram, que tem uma grande novidade chegando aí para vocês. Esse patrocínio que está aparecendo aqui na sua tela, da Inova Frio, é um dos nossos patrocinadores que tem acreditado nesse projeto. O ano passado foi um divisor de água antes e depois do InovaFrio. Então, se você deseja fazer instalação do seu ar-condicionado ou a manutenção do seu ar-condicionado, principalmente se você talvez tenha um profissional aqui que trabalha em uma empresa e está procurando um prestador de serviço para fazer a manutenção preventiva do seu ar-condicionado, então contrata a InovaFrio. Fale com a dona Cida, faça o seu orçamento com ela, fala com o seu Paulo, que eles vão enviar profissionais excelentes, capacitados ali para te direcionar para fazer, realizar o serviço aí na sua empresa, tá bom? Muito obrigado por você estar aí, muito obrigado, Nascida, pelo apoio. Um excelente ano de 2026 para Inova Frio Refrigeração. O contato está aparecendo na sua tela, então faça o contato, mande lá a mensagem, fala que viu aqui no podcast para que ela possa ter um retorno aqui do trabalho que eles têm investido, né? Daquilo que eles têm investido aqui no nosso podcast. Meus queridos, hoje nós recebemos uma pessoa muito especial aí. Nos últimos meses, vamos dizer assim, que nós temos tido uma proximidade. Matheus Onofre, 25 anos. Eu vou enfatizar isso, Ora. Eu me sinto velho e tô prestes a fazer 30 o mês que vem, hein, meu Deus. Eu me sinto velho quando eu converso com as pessoas e acho que as pessoas são mais velhas, mas é mais nova do que eu. Lorão, seja bem-vindo, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Amém. Matheus Onofre, como você se apresenta? A paz do Senhor a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o privilégio, principalmente de Deus, de estar aqui, e também agradecer ao Eric, que tem sido um canal de bênção para nós. E eu tenho 25 anos, como foi dito, sou casado, né, tenho uma filha linda de 4 anos, e me apresento dessa forma. Além de dono de hamburgueria, eu sou cristão, né, e conheci o Eric, que tem sido canal de bênção nessa área de marketing, e também um amigo ministerial que Maravilha. passamos a ser. Maravilha. Como que se chama a esposa? A minha esposa se chama Mayra. Mayra. E a Mayra, pequena? a pequena Sofia. Sofia. Que benção. Barão, como que você foi parar na hamburgueria? O que que antecede a hamburgueria? Para quem não conhece, né, Sim. Matheus é proprietário, dono da hamburgueria Israel. Sim. E antes de tudo, eu mandei um roteirinho para você lá, eu falo que eu não ia seguir, eu tive um pequeno TDAH aí, mas vamos lá. Barão, por que hamburgueria Israel? Então, para quem conhece um pouco da nossa história, sabe que a gente está nesse ramo, né, um pouco antes de existir a Hamburgueria Israel. E um pouco antes disso, a gente teve a experiência de ter Império. E Império. quando a gente teve a Império, o processo de dar o nome foi justamente por conta de Império significar ali realeza. E eu não tinha tanta maturidade para entender o peso ou o significado de um nome. E assim, quando a gente teve a experiência de fechar na pandemia, foi algo bem triste, era um sonho. E de certa forma, tanto para mim como para minha esposa,
foi uma coisa que a gente não esperava, mas dali a gente tirou muita experiência boa também, porque dali já tinha vindo algumas conquistas, tanto espiritual como física, como material. Então, quando a gente teve essa experiência de fechar, só para que eu faça vocês entender o porquê de Hamburgueria Israel, Sim. a gente fechou, né, a partir desse momento, tanto eu como ela iniciou ali no trabalho registrado, e esse sonho que sempre ficou no meu coração, porque é algo que eu sempre gostei de trabalhar, quando eu fui ter confirmação foi em um culto, através de uma pregação. E a pregação falava exatamente sobre a restauração do povo de Israel. Olha só. Então, foi como se eu sentisse que aquele nome, juntamente alinhado com o propósito de Deus para minha vida, sobre esse ramo profissional, tinha que ser dessa forma, não tinha como ser diferente. Então foi onde naquele dia, quando eu tive a confirmação que eu voltaria, eu disse para Deus: "Esse vai ter que ser o nome", porque o povo de Israel se identificava muito com o meu processo de volta, com o meu processo de voltar para esse ramo. Que legal, que legal. Maravilha, então você falou que já tinham ali a hamburgueria Império, era isso mesmo, Isso. hamburgueria Império, e você veio a fechar por conta da pandemia Sim. mesmo, mas antes disso que você era profissional liberal, você trabalhava só Isso, eu tempo? trabalhei, eu iniciei com telemarketing. A minha esposa também, ela já trabalhava com as encomendas de doces, encomendas de bolo, mas ela trabalhava mais voltada aos serviços da mãe dela, que era decoração, com o serviço de buffet. Então, automaticamente, ali, no processo inicial, antes de iniciar a hamburgueria, eu trabalhava registrado com uma coisa que realmente fugia muito. Uhum. Quando nasceu o amor, foi porque eu trabalhei numa hamburgueria, e nesse processo de trabalhar nessa hamburgueria, por mais que não envolvia tudo que eu faço hoje, mais me despertou um interesse juntando com o que ela já tinha, né? Juntando com o trabalho que ela já tinha, que era encomenda de bolo, encomenda de doces. Então, quando a gente abriu o Império, a gente meio que fez uma junção. Se tornou hamburgueria e doceria Império. Então, a gente trabalhava tanto com os hambúrgueres, tanto como os doces, as encomendas que ela pegava. Você sentiu dificuldades em migrar? E aí como que você se recorreu, como que você se estruturou para migrar do CLT para Hum. uma hamburgueria, para um negócio próprio? Foi através de oração, palavra, como que foi esse processo de transição? O processo, eu acredito que ele é bem difícil, eu acho que principalmente relacionado ao nosso psicológico, porque a gente tem que ter uma força muito grande para iniciar isso. Porque por mais que a gente vise toda animação, todo entusiasmo que a gente tem que preparar tanto o nosso espiritual, tanto o nosso psicológico. Porque Deus fazendo a parte dele, mas a gente tendo que fazer a nossa também. Sim, Então a gente tem que confiar, é algo de ter fé, né? sim. Porque não adianta eu ter o ânimo, ter a vontade, mas muitas das vezes esquecer os princípios, que é crer que Deus ele vai sustentar e crer que Deus ele vai fazer a parte dele também. Você já se viu em alguma situação que você falou assim: "Não tenho saída para esse no meu negócio aqui, conduzir a minha meu negócio", e de repente, através de uma oração ou de algo que Deus colocou no seu coração e você fala: "Nossa, olha, Deus estava nesse negócio mesmo". Tem alguma situação particular que você consegue nos relatar? Sim, sim, com certeza. Visando o status passado, quando a gente fechou, foi um processo bem difícil, porque como eu disse, a gente tinha conquistado ali nossa primeira conquista, que era o apartamento. Então quando a gente foi fechar, a gente teve que escolher entre um ou outro, porque, mediante o cenário que a gente ficou, a gente não conseguia manter os 2, porque me pediram um salão e automaticamente com isso qualquer outro lugar que a gente vá, a gente tem que dar um calção, né, Sim. ou um fiador, coisas que são difíceis, né, Uhum. para quem está ali num processo inicial ou até mesmo nesse processo de pandemia que a gente estava passando. Então pra gente Isso, foi né. sim, a gente, escolheu pelo que a gente tinha conquistado, até mesmo por ser muito difícil, mas ainda assim, nesse processo, a gente teve que se manter firme, tanto psicologicamente como espiritualmente, e entender que era um processo necessário para nos amadurecer, um processo necessário para nos fortalecer, porque muitas das vezes a gente acaba se frustrando, né. Sim. Tem pessoas que acabam se frustrando e
acabam culpando a Deus, e eu acho que foi uma experiência que a gente viu Deus em cada detalhe. A gente conseguiu ver que mesmo com a porta fechada, não era um adeus para essa profissão, mas sim era um preparo para o que Deus preparou hoje, né? Maravilha. Que legal. E ali vocês quais funções? Você trabalha com telemarketing, quais outras funções você desempenhou antes de chegar a ser empresária? Ó, antes, como foi tudo muito nesse processo novo, então, tipo assim, antes de engrenar nisso, a única profissão que eu exerci foi essa. Aí já no status atual, quando a gente reabriu, a gente começou a abriu a hamburgueria, eu abri a hamburgueria trabalhando. Aí eu estava exercendo a função de vigilante CFTV, Uhum. que daí é na área da segurança, eu trabalhava ali no shopping, né, no Pátio Urupema Shopping, e eu entrei ali como porteiro. Então desenvolvi, virei vigilante, depois virei vigilante CFTV, e a minha esposa a mesma coisa, ela entrou em uma outra empresa como na área de segurança também na portaria. Aí após isso, a gente retornou novamente. E como que era o dia a dia de vocês ali? Vocês indo para caminhos diferentes, aí Sim. vocês tinham desejo, conversavam, falavam assim: "Não, uma hora nós vamos ter o nosso negócio, vamos trabalhar Sim. junto", ou foi acontecendo? Aí quando vocês se viram, vocês estavam, dando bom dia e também falando: "Ó, tem pedido ali". Sim, esse processo foi eu digo que é uma experiência muito, para mim, marcante, porque assim, o sonho em mim nunca se apagou. Eh, e minha esposa ela já ficou um pouco mais retraída, porque é o que acontece, né, a gente passou por um processo difícil. Então, a gente vivenciando isso dia após dia, eu sempre tive o sonho de retornar, eu sempre falei: "Não, é isso que eu quero". E ela falava assim: "Ah, será? Talvez". Então era tudo muito incerto. Sim, Só que ainda assim a gente sempre foi conversando, sempre foi colocando em pauta como uma possibilidade, porque era uma coisa que tanto eu gostava como ela gostava, e ainda a gente recebia mensagens de pessoas procurando, pessoas perguntando, então a gente viu que era algo que as pessoas sentiam falta. Então, com base nisso, foi construindo a ideia. E foi onde eu te falei que, eh, mesmo eu trabalhando, ela trabalhando, surgiu, esse culto foi predominador para nossa decisão de voltar. que legal. Eu lembro como se fosse hoje, eu já planejando, pensando muito sobre isso, mas eu orando e pedindo para Deus uma confirmação. E nesse culto, a pastora que ministrava a palavra falava sobre a restauração, sobre o povo de Israel sair dali do cativeiro, e nesse meio tempo eu me identifiquei muito com a história, porque eu me identifiquei muito com a história no sentido de que, era um povo pecaminoso, era um povo que errava, Sim, mas ainda assim Deus tinha amor. sim. E eu tirei como lição para a história da hamburgueria Império, porque a hamburgueria Império ela fechou. Talvez eu cometi alguns erros, talvez eu cometi algumas falhas, Sim. mas eu comecei a ver e entender que eu podia consertar e seguir em frente. Eu queria voltar numa situação, nós estávamos conversando aqui no início, né, eu perguntando mais sobre a sua vida aí, e teve um ponto que você falou sobre ali, sobre a sua conversão, que foi aos 13 anos de idade, isso Sim, mesmo. E teve um processo que, como instituição igreja, você falou, que eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar, pelo menos assim, não tinha o conhecimento, uhum, e pode ser, ignorância minha, ou pode ser que não seja muito difundido esse assunto, ou sim, seja, você falou assim, quando você decidiu, se converter ao cristianismo através da igreja adventista, certo? sim, Ali naquele momento, hoje em dia você não faz mais parte da adventista, não, mas naquele momento teve uma atitude da igreja de ir até a sua casa. Como que foi esse processo? Vamos deixar um pouquinho a hamburgueria de lado, mas eu queria sim, enfatizar isso, porque tem muitas uhum, pessoas que às vezes a gente fala aqui muito de ministério, a gente às vezes fala de atitudes da igreja, e às vezes a gente até, não vou dizer assim condena, mas a gente levanta questionamentos, né? Mas tem um ponto que eu acho que a gente poderia enfatizar e reforçar um trabalho que foi feito, eu acredito que ainda é feito. Como foi isso? sim. Você decidiu aceitar Jesus, você se lembra desse momento? Como que foi? Sim, eu me batizei com 13 anos de idade, né? Nesse processo inicial, antes de chegar ao batismo, eu já frequentava. A Adventista ela tem um núcleo muito grande de desbravadores, né? E por conta disso atrai muitos jovens, né? E com base nisso, eles meio que usam isso até mesmo para nos atrair a conhecer a palavra de Deus Uma ferramenta. e uma ferramenta que atrai o jovem e automaticamente você passa a conhecer também a palavra de Deus. E foi uma experiência muito boa. Quando eu passei a fazer parte em si da igreja adventista,
eh, eu comecei a fazer ali em torno de 11, 12 anos, né? Então já frequentava até chegar o ato da decisão do batismo. Mesmo antes disso, eu já frequentava algumas igrejas, mas nada que me trouxesse uma estrutura ainda, momentaneamente naquela idade. E com 13 anos de idade eu decidi me batizar. O que eu gostei bastante e o que eu enfatizei com você foi o fator de ter um estudo bíblico, né? Baseado somente no batismo, por que que eu estava tomando aquela decisão, o porquê que era necessário o batismo. Então, tudo isso a gente aprendeu muito bem e teve esse relacionamento da igreja com a minha casa. Por quê? Porque eu não cresci em um berço evangélico e a minha mãe, ela é católica, ela serve outra religião, né? Então, para ela era tudo muito novo, era uma doutrina muito nova, era tudo muito estranho para ela aquela decisão, ainda mais sendo tão novo. Então a Adventista ela foi lá em casa, teve todo um, um termo para que ela assinasse, entendendo que eu, sendo de menor, ela estava aprovando, autorizando que eu fosse batizado. E eu achei isso um cuidado muito específico da igreja, né? E no momento já também aproveitando a oportunidade de passar qual que é a visão ministerial, né? Sim, Qual que é os princípios da igreja. Isso é interessante, muito bom. sim. Você ficou na Adventista até qual idade? Você se recorda? Eu fiquei até 16 anos. 16 anos. 16 anos. E depois continuou frequentando a Cristo ou teve um momento de Sim, se sim. desviar, uma coisa assim? Eu comecei justamente com a minha atual esposa, né? A gente começou a namorar muito cedo. A gente começou a namorar com 15 anos. Só que eu já servia a Deus no ministério adventista e ela servia já na igreja pentecostal. Quando eu fazia parte dessa igreja adventista e comecei o nosso relacionamento, então a gente já sabia que uma hora a gente teria que tomar uma decisão, ou da parte minha ou da parte dela, né? Para que a gente não ficasse separados. Então, automaticamente, como o nosso relacionamento cristão ele já é com um propósito, eu comecei a visitar dela, ela começou a visitar a minha, até que em um momento eu me vi lá, tipo Legal. assim, entendendo que era o que Deus queria para minha vida, entendendo que eu me senti bem, me adaptei melhor, então visando o que Deus queria e ao mesmo tempo que era melhor para nós, aí eu tomei essa decisão de fazer parte do ministério dela. Aí isso foi realmente ali na faixa etária dos 16 anos. Então, desde então, não Legal. saí Eu da ia falar se presença. tinha alguma cobrança de um das partes. Vem pro ministério ou não, era natural, como que era? Porque às vezes tem Eu pessoas que vivem assim. Sim, eu confesso que eu sempre fui muito tranquilo, então eu sou muita calmaria. A minha esposa, eu até brinco com ela, né, que eu preciso mais dessa questão. E tipo assim, para ela era mais difícil, porque o meu ministério do dela era muito diferente. Então, por exemplo, o meu ministério a qual eu congregava era um ministério que não batia palma, Sim. não tinha muita coisa que ela não estava acostumada. Entendi. Então, da parte dela, da parte da família dela, as pessoas já queria mais me trazer do que eu trazer ela. Entendi. Só biblicamente falando, ela tinha até o conhecimento. Se ele não vir, eu vou ter que ir. Porque a partir do momento que a gente tomasse uma decisão, né, ministerialmente precisaria ser acertado. Sim. Só que daí Deus trabalhou, acredito que ela orou mais, e acabou que eu quem fui pro ministério dela. Que legal, que legal. E esse ministério ali onde vocês moram, ali em Jundiapeba ou não? Esse era o Isso, local? isso. Legal. E quanto que foi valioso para você esse período que esteve ali nesse ministério local, servindo? Teve algo que acrescentou? Eu creio que sim. Acrescentou na sua vida empresarial? Além desse culto, os ensinamentos, tem coisas que você hoje em dia coloca no seu dia a dia ali e fala assim, não seja no atendimento com o cliente, seja no Uhum. pedido, seja num problema que tem, que você não está isento disso, né? Sim. Um pedido errado, uma coisa assim. Tem algo que foi liberado ali que você mantém até hoje? Como que é esse processo? Sim, eu acho que um ensinamento de Deus, né, tudo que a gente aprende, ele é fundamental para qualquer área da nossa vida. E mesmo na hamburgueria, a gente tem que lidar com todo tipo de situação, né? Sim. Tanto a situação física, mental, espiritual, e a gente lidar com o público, né? É. A gente lidar com uma responsabilidade, e principalmente por conta do nome que Deus permitiu que a gente desse, né? Vou até contar, aproveitando, Uhum. uma coisa que aconteceu nesse meio tempo que estava tendo até mesmo a guerra, né? Com o Irã, teve pessoas que comentou na página, tipo assim, Avante Irã,
Teve pessoas que comentou, tipo assim, na página, nossa, que é horrível dar esse nome pra hamburgueria, eu que não peço nesse lugar. Olha, Então, se a gente não tá estruturado espiritualmente, a gente até mesmo revida ou até mesmo age de um jeito perde que tempo, gasta perde energia princípios, né? também. Então, pelo fato da não só a igreja física, mas a palavra de Deus nos ensinar e nos amadurecer nesse sentido, faz a gente enxergar que tudo que é vindo de uma crença vai ter confrontos, vai ter esses levantes e cabe a nós dar o exemplo, cabe a nós muitas das vezes trazer algo bom de algo que é ruim, né? Sendo saudosista, né? A gente vem de um tempo, a igreja vem de um tempo que ser crente não era ser legal, né? Não era Sim, bem visto, né? E acredito que ainda tem um povo assim, ó, que hoje em dia é, o modelo de cristão, vamos dizer assim, o modelo de cristão de crentes está diferente. sim, E aí, por falta de princípios, na palavra, de estrutura, enfim, são diversos fatores. Mas quando a gente decide servir ao Senhor, até mesmo no nosso trabalho, ser o nosso trabalho como um meio de abençoar outras vidas, o levante vai vir. sim, É normal, né? E até de se esperar que venham críticas, que venham N coisas. sim, Você pode errar lá, fazer um pedido errado e o McDonald's errar. Mas é o McDonald's, né? Agora, sim, tinha que ser crente. Sei lá o que se as pessoas sabem da fé, sim, né? Professam a fé, tinha que ser. Parece que tem um peso maior, né? sim. As pessoas veem de uma forma diferente, né? Sim, exatamente. Eu acredito que esse contexto que você falou é o ideal, porque muitas das vezes, por vestir essa camisa, né, Hamburgueria Israel, inclusive os nomes dos nossos lanches, combos, até mesmo isso tem os detalhes da Bíblia, né? Então tem muitos daqueles que vão ler e vai dizer, nossa, que legal, achei bacana. Inclusive eu dou muita risada porque principalmente o pessoal que vai na loja eles acham interessante mesmo não conhecendo a palavra. E isso é interessante, porque a Bíblia fala, né, que é necessário que todos conheçam a Deus para que ele volte e a gente vê a importância disso, porque tem pessoas que perguntam, mas por que que é esse nome? E eu acho muito interessante porque é uma oportunidade ali de a gente ser ferramenta de Deus. Porque tem muitas pessoas que me chamam de Israel. Ah, por que que colocou Falei Israel? com o Robert, Israel, o que que é Israel? Falei, na hamburgueria, falei, Israel. Exatamente. Exatamente. Tem muitas pessoas que acham que a gente colocou o nome de hambúrguer Israel por, às vezes, ser meu nome. Aí quem me conhece, que inclusive uma vez foi três amigos lá e o rapaz me chamou de Israel e o menino até falou assim, não é Israel o nome dele. E a pessoa até se constrange, mas é uma coisa que, tipo assim, é tão comum que pra mim não é estranho, mas é uma oportunidade de às vezes a pessoa perguntar e até mesmo a gente ali numa brincadeira até que a pessoa fez, a gente conseguir, de uma forma mais leve, né, transmitir o que a gente tá querendo, Você né? abriu a hamburgueria, já pensou, falou, vou montar um cardápio assim, dessa forma que você pensou, ou foi construindo, foi vindo ao Eu, longo do tempo? eu digo que a Hamburgueria Israel foi totalmente direção de Deus. Por conta do primeiro processo que a gente passou, serviu como experiência. Então, desde que a gente abriu, toda decisão que eu tenho tomado tem sido vindo da direção de Deus. Uhum. Então, desde o processo da abertura, as pessoas, as parcerias que Deus tem nos enviado, aonde Ele tem nos apresentado, nos colocado, tudo tem sido direção de Deus. Eu falo que na primeira hamburgueria, por mais que foi vontade de Deus, foi propósito de Deus, Deus permitiu, é, existia muito Mateus ali. E Uhum. hoje eu vejo que não existe tanto um Mateus, a vontade do Mateus. Tudo que eu vou fazer, eu oro e mesmo orando eu tenho mais paciência de esperar. Que bênção. Porque nem toda oração ela é respondida de imediato, né? Não. E tem coisas que Deus, nem sempre Deus ele vai levantar alguém para te falar, para te direcionar, um pastor para te orientar. Tem coisas que Deus ele quer tratar conosco. E eu senti essa diferença nessa hamburgueria atual, que eu tenho sentido a voz de Deus mais perto no direcionamento do negócio. E hoje você tem uma parceria, assim, pelo menos que é muito evidente, talvez você tenha outras também, que é com Sim, o Isla, né? O Isla sim, Petter, é isso. sim. Eu esqueci o nome da banda deles. O Peter, ele é uma dessas pessoas que chegou assim, foi Deus quem direcionou, como eu disse para você antes. É, são parcerias que é Deus quem envia. Nesse ramo, desde que a gente iniciou, as pessoas têm nos procurado e eu acho isso bacana, porque é um sinal evidente que é Deus, porque tinha tantos outros lugares
e as pessoas nos escolheu, né? E eu me considero privilegiado. E ele é um deles que está sempre comprando com o pastor, com a família, Legal. com o pessoal da igreja local, e eu acho bem bacana. Tem uma situação, um exemplo assim, quando você iniciou ali, você ficou pensando, eu creio que é na direção de Deus, mas você pensou, porque você está localizado em Jundiapeba, é isso? Sim. Jundiapeba não é muito bem visto, né? Vou agir aqui. Sim. Mas assim, você ficou pensando, nossa, eu não vou conseguir chegar a tal patamar, ou não. Sempre falou assim, pela fé mesmo, não, vai vir, se tiver que vir. Porque assim, o Wiseman, eu não sei onde ele mora, ele reside, mas eu sei que a congregação, a igreja que o pai dele é pastor, não fica em Jutiapeba. Sim. Então ele se desloca, sai da igreja, vai lá para comer. Sim. Então, e tem outras pessoas que fazem isso também. Algum momento foi questionamentos? Foi um momento de questionar ali? Sim, sim. Na nossa mente, eu acredito em um contexto geral de todo mundo, a gente sempre vai ter que lutar contra nós mesmos, né? Então, sempre foi um fator predominante na minha mente, assim, aonde eu posso chegar, aonde eu quero chegar. E a circunstância, muitas das vezes, como você até citou, o bairro, só que eu comecei a ver a mão de Deus exatamente aí. Porque, embora o lugar que eu estava localizado, embora um ambiente que eu estava localizado, porque eu me cobro muito de ter mais espaço, de deixar ainda mais confortável para os clientes. E eu consegui ver a mão de Deus trabalhando justamente nisso, por ver pessoas de fora vindo, e de fora que eu falo é fora mesmo, sabe? Uhum. Pessoas de outros lugares que não fazem entrega. Chegar na hamburgueria, ó, eu vim porque eu não tô resistindo, vocês me entregam lá. E assim, é uma situação bem bacana, onde na qual, respondendo a pergunta que você disse, na nossa mente passa, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô no ambiente certo? Só que daí eu me baseio na Bíblia, né? Onde na qual a gente vê que não é o lugar, mas é sim o que a gente faz no lugar. Eu tenho um costume de chegar na hamburgueria, eu coloco o nosso louvor, a gente vai escutando enquanto a gente faz os preparativos ali, eu já vou orando, já vou entregando a nossa noite É um local também de adoração. de adoração. A gente vai Sim. entregando na mão de Deus, onde na qual os funcionários têm liberdade, muitas das vezes, para falar sobre qualquer coisa. Já foram feitas orações ali, já foram pessoas evangelizadas ali. E eu sei que na mesma medida que não é digamos que não é um ambiente propício para aquilo, digamos assim, Uhum. mas é um ambiente onde na qual Deus tem usado como ferramenta. Legal. Então, com base nisso, eu acredito que respondendo a sua pergunta, é fruto de oração. As Legal. pessoas que têm ido, que têm buscado, independente do lugar. Legal. Fico feliz por isso. Andrew, quanto tempo tá aí? Hã? 30 minutos já? Meu Deus. Varão, e a sua esposa ela te ajuda só na confeitaria ou na hamburgueria também? Ela ajuda ali? Ela me ajuda bastante na hamburgueria. Eu sempre tive muita facilidade no atendimento, mas desde que a gente abriu, a gente. Eu era o chapeiro, né? Quem fazia tudo ali. E hoje em dia a gente tem revezado um pouco por conta até mesmo da primeira experiência da Império. Ela aprendeu tudo que eu fazia, né? Então, automaticamente, a confeitaria, quem predomina é ela. Sempre quando ela vai, eu posso até mesmo prestar algum auxílio, mas doce é com ela. E os lanches já era mais comigo. Hoje acontece que, atualmente, por ela não se dar tanto com o atendimento, às vezes a gente reveza até mesmo para não ficar tão cansativo. Então, como ela tem essa experiência com os lanches também, se é um dia que ela tá um pouco mais cansada nesse fator atendimento, aí eu vou para atendimento, ela vai para cozinha, ou Eu vice-versa. fazia trufa, mas eu não gostava de trufa. Você faz lanche? Você gosta do lanche? Olha, quem me conhece e vê meu status pessoal, né, sabe que eu tenho tentado manter uma vida mais saudável no quesito alimento. Mas não se engane, eu gosto muito de lanche. Para nós é uma coisa bem bacana, por isso que eu tô sempre criando algo novo, por isso que eu sempre tô lançando um combo novo, um Gente, lanche novo. muito bom. É, assim, eu comi só o lanche, né? Mas tem os combos lá que dá água na boca. Meu Deus, é excelente. Tipo assim, o cuidado. Eu vejo que também você compartilha, às vezes, o cuidado que você tem na escolha dos produtos. Sim, É, não é qualquer produto. Ah, vou pegar maionese, não é qualquer maionese. Até a maionese é sim, fabricação sua sim, própria, né? isso. É, e esse carinho é fruto do quê? Olha, eu acredito que tudo que a gente faz com amor dá certo. E é o que a gente tem feito. Desde o início, assim, desde que a gente abriu, eu tenho muito amor, tanto é que os funcionários, a minha esposa vai dizer.
o cardápio tá muito grande, chega, não tem mais o que agregar. E eu vejo, eu crio, igual recentemente até pra vocês, eu coloquei um abacaxi lá, fiz do meu jeito, foi algo que tipo, essa combinação vai ser boa. E tipo assim, ficou boa, surreal. No outro dia, minha esposa que tava lá me julgando, tava lá fazendo dela também, querendo comer igual. Então, assim, eu acredito que esse é o X da questão, você gostar, você pegar amor por aquilo que faz você ter prazer, e é automaticamente o que eu sinto. Tipo assim, segunda e terça é o meu dia de folga, eu estou descansando, mas às vezes eu tô lá bolando ideia, pensando, por quê? Porque é algo que realmente eu gosto de fazer. E você surgiu assim, do nada, você foi trabalhar nessa hamburgueria e depois surgiu o desejo? Como que foi? Ou você sempre teve um lado assim, mais pro lado do. Queira ou não, é na cozinha ali, né? Mas Sim, teve sempre um lado assim ou não? sim, Teve, depois um momento você falou, não, isso não é pra mim. E aí foi seguindo, daqui a pouco Deus te apresentou essa. sim. É algo bem interessante porque se eu falar do passado, onde na qual, quando eu era muito novo, a gente não tinha as condições tão boas, né? Então, automaticamente, eu nunca fui de comer muito lanche quando era muito novo. É, mas atualmente eu digo que esse gostar, esse desejo, esse interesse é de um contexto geral. Tipo assim, por mais que a área que eu atuo são os lanches, eu sou uma pessoa que adoro, por exemplo, quando eu vejo alguém cozinhando, é uma coisa que me desperta interesse. Se eu vejo alguma comida típica diferente, eu tô ali vendo o que que tá sendo feito e pego para agregar. Por exemplo, tipo assim, tem coisas que eu vejo que é usada em uma comida diferente, eu vejo que combina, trago também para hamburgueria e isso é bem interessante. Se fosse um lanche lá que você fala assim, vai lá, eu cheguei lá pela primeira vez, qual que você me recomenda? E me fala o nome, porque você falou que tem nome Sim, particular, né? Um nome diferente. sim. Olha, tem bastante coisas que saem muito e eu meio que sinto pena daqueles que são rejeitados por ser tão bom, porque o pessoal ele vai muito, por exemplo, eu sou assim, eu sou uma pessoa que sempre gosto de pedir a mesma coisa com medo de se frustrar É, ao pedir um novo. X-Bacon salada. Exatamente. E tem uma pessoa ou outra que sempre gosta de mudar. Então, tipo assim, me admira muito, porque são pessoas que, tipo assim, hoje eu não quero esse, eu quero o outro. E manda um elogio, meu Deus, cada vez que eu como. E, tipo assim, isso é bom pra mim, Maravilha. porque a pessoa experimenta uma coisa nova, no outro dia experimenta de novo. Então, financeiramente falando, a pessoa ela vai, não vai se cansar, não vai se repetir os mesmos pedidos e automaticamente ela vai degustar ali uma coisa nova. Então, assim. Eu recomendo o pão de alho recheado, que tem sido sucesso em vendas para quem já experimentou. Tem muita gente que, Recheado. sim, é bem bacana. O X Israel Adulão também é bem bacana. X Israel Adulão é bem bacana. É, Fala o que que tem nesse X, Israel Adulão. o X Israel Adulão, ele é pão, maionese, Eu salada. vou voltar aqui, que isso daí vai ser um corte lá pro seu Instagram, tá? Muitos não pedem esse X Israel Adulão, e é bom. Sim, é uma combinação perfeita Qual que é os ingredientes? de pão, maionese, salada, cebola roxa, hambúrguer, cheddar e bacon. Pessoal, isso no pão de brioche fica uma combinação sensacional. Top. Tem Fica algo lá demais. com cebola caramelizada ou não? Não, a gente vai agregar agora o abacaxi caramelizado, que é uma coisa que eu até postei lá um conteúdo pros nossos seguidores no Story. Tem gente já ansiosa Legal. querendo e a gente vai adicionar. Mas a cebola também tá em nossos planos. Ah, Talvez não para agora, mas mais para frente. e como que você se vê daqui 5 anos financeiramente? Não vou falar financeiramente, mas pelo menos assim, estruturado com a hamburgueria Israel. Porque se estiver estruturado ali, eu creio que a sua vida vai também estar, né? Sim. Que é a sua base ali. Você Olha, se vê daqui 5 anos. a Hamburgueria Israel, ela tem sido provedora da nossa casa, aproveitando para testemunhar o que Deus é capaz de fazer, né? Quando a gente iniciou com um processo de eu estando registrado, a minha esposa registrada, além do empreendedorismo. E a gente pôde vivenciar, eu lembro até hoje, porque o local que eu trabalhava era um local isolado, né? Onde na qual eu ficava sozinho ali monitorando as câmeras. E eu me lembro até hoje de, tipo Tenso, né? assim, Pensando. Sendo. eu vendo as coisas, mas ao mesmo tempo escutando um louvor, conversando com Deus. E Deus
me cobrar ter mais fé. E a partir do momento que Deus me cobrou ter essa fé, ter essa melhoria, eu decidi, foi onde eu decidi sair do meu serviço. Um pouco depois minha esposa também saiu. Então aquilo que era difícil e apertado para 3 rendas passou a ser o suficiente com uma renda só. Então foi onde eu vi que era Deus movimentando as coisas, era Deus fazendo mesmo, porque o que era difícil para pagar com 3, a gente conseguiu regularizar e ainda assim manter em ordem com uma renda só. Então não tem outra explicação a não ser Desfrutar do prazer da Deus. companhia da esposa, da filha, Sim, né? Você tirar segunda e terça, dias que as pessoas estão na contramão e você usufruir de um dia, como você estava esses dias, né? sim, Num parque, alguma coisa assim, ou até mesmo na correria ali, mas podendo usufruir daquilo que Deus confiou em você, que é uma família, né? sim. Acho que isso não tem preço, né? Que pague. Uma mensagem para a gente ir pro fim aí, ou algo que eu não falei aqui, você gostaria de enfatizar, que trouxe a sua memória, pode ficar Sim. à vontade de falar. E finalizando com uma mensagem para aqueles que estão desejando empreender. 25 anos, já com todas essas experiências aí, já ter fechado ali por Sim, conta de uma situação de fora, que é pandemia, mas também cheios de experiência, de ouvir a palavra de Deus, sim, de cultuar e sentir, porque às vezes a gente acha que a palavra sempre pula da direita à esquerda e nunca para nós, né? sim, E você tá dizendo, é verdade. para nós aqui, para mim, eu sou esse povo aí também. Sim. Quero ser restaurado, quero pro meu negócio. Qual a mensagem que você deixa? Bom, eu, inclusive, até mesmo antes de vir, Deus estava falando comigo através de uma história que eu gosto bastante, que foi em determinado tempo que o povo de Israel, por olhar tanto para cidades vizinhas, né, eles desejaram um rei, quando na verdade eles tinham o profeta Samuel para ser intermédio deles para com Deus. E por tanto desejar isso, Deus permitiu que Saul fosse levantado. E Saul é, até teve a misericórdia de Deus, mas teve o seu reinado rejeitado, né? E a gente vê num contexto ali que Davi, diferente de Saul, que foi feita por escolhas de homens, foi escolha do próprio Deus. Então eu vi que não era o trono, não era o ambiente que fez deles alguma diferença, não. Mas sim era a escolha de Deus e até mesmo o posicionamento deles. Então eu acredito que tirando para minha vida, tirando para hamburgueria ou para quem quer empreender, é que estamos em um mercado muito competitivo. E o que faz diferença é o que a gente acredita, a fé que a gente tem, o potencial que a gente enxerga em nós mesmos. Porque se a gente vê para esse cenário bíblico, tá aí um grande divisor de águas que muitas pessoas fazem, que é olhar para o gramado do vizinho, é se comparar. Digamos, imagine se eu fosse me preocupar ou até mesmo ficar olhando se alguém vende mais ou se alguém faz melhor, não. Eu tô focado ali no que Deus me apresentou, no que Deus me deu, no que Deus me potencializou para fazer. E automaticamente, quando a gente entende isso, Eric, não tem como. Deus ele se mostra presente em cada momento, ele se mostra presente em cada decisão que a gente toma, nas pessoas que ele envia. Então, o que eu digo para uma pessoa que quer entrar nesse ramo de empreendedorismo é confiar, é ter fé. Se foi Deus quem falou, confia, porque ele vai se responsabilizar. Assim você faz a sua parte, a gente faz a nossa, Deus faz a dele. E assim eu acredito que foi ali naquele contexto, né? Davi, muito antes de ser ungido, ele já exercia. Não foi ungido para depois exercer. Então, essa é a questão chave da coisa. Eu não sou responsável depois de ter, eu já sou responsável antes de exercer aquela função. Que benção, hein? Ó, top, hein? Quem olha, a Bíblia diz que quem olha o vento não semeia, né? É Sim, muito fato isso. E hoje em dia é gritante isso, porque nós temos as exposições nas redes sociais, as exposições da sua vida particular, daquilo que você está conquistando. E quem sim, se compara se diminui, né? sim, E a gente tem que ter a revelação do que Deus é e o que Deus tem para nós. sim. E nós vamos saber isso através do quê? Das Escrituras, da palavra de Deus, da oração e da comunhão ali com a igreja, né. Maravilha, obrigado, viu, por você ter vindo. Eu que agradeço. Fico feliz por você ter aceitado o convite, ficou mais leve, Ficou tranquilo. mais tranquilo, dá nervoso, Não gente. se viu nada no roteiro, né. Mas a gente falou mais ou menos Sim. qual era o objetivo ali daquele roteiro. Vou deixar o contato da hamburgueria Israel aí, tá. Fala com o Matheus, não é o Israel, tá. Fala com o Matheus lá que você assistiu o podcast. Faça o pedido do seu lanche, veja o cardápio, né, esses lanches aí. Agora, ó, tem que marcar um dia lá. Fiquei falando de lanche aqui, tô com uma fome, vou pedir um lanche. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que Que agradeço. Deus possa continuar te abençoando.
Eu que agradeço e desejo o mesmo para esse podcast, que Deus continue abençoando, prosperando, porque não é só um ambiente, né? A gente sente. Então, que Deus abençoe. Amém. Você que não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, tá? Todas as semanas, sexta-feiras. Nós estamos aqui com um novo episódio para que você possa ser edificado através dessas conversas inspiradoras, tá? Às 19 horas nós estamos aqui transmitindo este conteúdo para vocês. Siga também o nosso Instagram. Tem muita gente lá, nós estamos com 400 seguidores lá e 300 aqui. Então tem gente que tá lá e não tá aqui, e talvez você está aqui, mas não está lá. Lá você consegue acompanhar os bastidores, quem são os convidados, os dias que tem podcast, se não tem, ou por que que não houve. Todo está lá no nosso Instagram do FalaCast, @FalaCastOficial. E também queria agradecer aqui mais uma vez a Inova Frio Refrigeração. Muito obrigado, dona Cida, ao seu Paulo, por acreditarem nesse projeto e aqui depositar a confiança de vocês em como um incentivo para que a gente possa continuar alcançando vidas através deste podcast. Você que tem a manutenção, a instalação do seu ar-condicionado para ser realizado, faça com a Inova Frio, faça o seu orçamento com o telefone que aparece aí no nosso vídeo. Então, entre em contato, faça o seu orçamento sem compromisso nenhum. Vai lá por curiosidade mesmo, mas tenha, porque às vezes a gente idealiza que é tão caro, tão fora da nossa realidade, e não, é tão simples. Tem pessoas que facilitam a vida das outras como um instrumento de Deus. E com certeza a Inova Frio é um canal de facilitadora de processos e com excelência, competência, porque vocês já ouviram que tem um podcast aí da Nascido, do seu Paulo, a visão que eles têm com a empresa. É isso. Muito obrigado. Tem algo a acrescentar? Não? Muito obrigado. Se inscreva no canal. Forte abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.